Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Mais uma vez aqui com vocês, Fausto Oliveira, com muita felicidade e alegria no coração hoje, porque eu estou trazendo pela primeira vez uma pessoa que eu admiro muito, um economista brasileiro de altíssima estirpe, um estudioso do desenvolvimento e que vai comentar o lançamento do seu último livro, que se chama Brasil, uma economia que não aprende. E, novidade, não é do Paulo Gala que eu estou falando, porque o Paulo Gala é coautor do livro. O nome dele é André Roncaglia. Ele é professor da Unifesp de São Paulo e, com muita honra, eu recebo aqui pela primeira vez na Revolução Industrial Brasileira o André e queria já partir encaminhando para ele aqui uma primeira, não é nem uma pergunta, né? Isso aqui é mais um convite. André, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela publicação do livro. Depois eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os dados para você poder adquirir o seu exemplar do livro, Brasil, uma economia que não aprende. E queria pedir ao André, então, que faça uma apresentação de por que esse nome, né? O que tem dentro desse livro que tem recebe esse título tão instigante, né? Por que o Brasil é uma economia que não aprende? Bom, olá, Fausto, é uma satisfação estar aqui. Eu agradeço o convite, fico muito feliz, né, por estar falando com você, com todos os amigos aqui do Revolução Industrial Brasileira, que é um canal que eu acompanho com muita alegria, muita felicidade. E para mim é uma honra poder falar aqui nesse espaço que eu considero um espaço assim, muito especial, de altíssima qualidade. A gente pensou esse livro por dois motivos. Primeiro, porque o Paulo já vem nesse trabalho, né, muito extenso de tentar decodificar o pensamento econômico, o discurso econômico. E segundo, porque eu acho que a gente está num momento muito específico da nossa história, em que se abre uma janela de oportunidade para pensar alternativas, não tanto porque o nosso sistema político entendeu que é assim, mas porque a crise provocou isso. E é uma crise que já se arrasta há 3 anos, né, e agora veio a crise sanitária agravar essa situação e pedir alternativas. Então, quando a gente começou a conversar sobre o livro, eu falei, olha, tem muita coisa que se pensava lá atrás e que foi descartada pela teoria econômica, pela ciência econômica, porque, por algum motivo associado ao momento, associado à perspectiva metodológica dos economistas, eles acharam que aquilo não tinha muita contribuição a dar. E de quem que eu estou falando? Dos teóricos clássicos do desenvolvimento. Né? Prebisch, Furtado, Rosenstein, Rodin, Albert Hirschman, que são todos autores que vieram falar de economias que funcionam essencialmente em desequilíbrio. Ou seja, elas estão crescendo, mudando a sua estrutura produtiva, e a preocupação dos países naquela época é como que eu faço para industrializar rapidamente, para chegar no topo da pirâmide econômica, ou seja, chegar no nível de renda dos países que começaram a se industrializar lá atrás, que é o fenômeno que a gente chama de catching up, né, de alcançamento. Então eu cheguei para o Paulo e falei, Paulo, tem muita evidência nova que você mesmo vem trazendo, tem muita preocupação, eu acho, hoje em dia, por exemplo, com a regressão industrial dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos se desindustrializou intensivamente nas últimas décadas, e eu acho que tem uma motivação para a gente levar essa palavra. E aí ele conversou, a gente começou a pensar o livro, e aí é uma delícia, né? Escrever um livro é literalmente algo que nunca termina, né? Então esse livro ele teve acho, mais de 100 versões, porque cada vez a gente pensava em alguma coisinha, ia melhorando, e finalmente a gente chegou, acho que no modelo que a gente quer, né? Que é convocar literalmente, por meio do convencimento, as pessoas a refletirem sobre o que é indústria. E indústria, a gente coloca inclusive na epígrafe do livro, é o ato de ter destreza, né? A capacidade de encontrar soluções, de resolver problemas. Inclusive em inglês, né, industrious significa alguém que tem muitos recursos, né, que consegue fazer as coisas, que consegue melhorar processos. Então, a nossa pergunta foi, o que aconteceu com o Brasil que a gente simplesmente deixou todas essas competências naufragarem ou fugirem do país e hoje, no meio dessa pandemia, a gente sente parte das dores de não ter um sistema industrial flexível que consiga produzir máscaras de papel. De papel, Fausto. Você, mais do que ninguém, sabe disso. Então, o que aconteceu com a gente? Que a gente perdeu essa industriosidade, se existe essa palavra, né? Como que a gente deixou de aprender?
E, inclusive, o comentário do professor Bresser Pereira ao livro, eu acho que foi muito oportuno. Ele falou, será que o Brasil não aprende ou ele parou de aprender? Né? E eu acho que o questionamento é razoável. Eu acho que não muda muito a mensagem, porque eu acho que a gente hoje não aprende. E por que a gente não aprende? Basicamente, porque na nossa história a gente nunca conseguiu formar um sistema nacional de inovação. Então a gente importava tecnologia, só que essa tecnologia era incapaz de ser assimilada, não por parte do trabalhador. O trabalhador aprende a usar a tecnologia. O problema é que ele não aprende a inovar em cima dela. E com isso a gente foi, sob o peso de vários aspectos macroeconômicos que a gente pode vir a conversar, a gente foi inibindo o ânimo da indústria. E a indústria, então, foi se diluindo num setor de serviços que, infelizmente, no caso de países de renda média, são serviços pouco sofisticados. E aí o resultado a gente já vê, né? 7 em cada 10 empregos no país são criados no setor de serviços, né? Ou estão no setor de serviços, e na última década, 8,5 empregos, mais ou menos, a cada 10 foram criados no setor de serviços. Isso implica, então, o que o próprio Roberto Campos chamava de um inchaço precoce do setor de serviços, o que é outra característica, né, de países de renda média ou países que sofrem da doença holandesa ou maldição de recursos, o que é que você prefira chamar. Então, o propósito do livro é esse, é chamar as pessoas para entender aspectos que às vezes parecem muito herméticos, parecem difíceis de entender, mas que a gente consiga traduzir isso de uma maneira a trazer as pessoas para dentro dessa discussão e, com isso, enriquecer não apenas o debate, mas também, eventualmente, a força política dessa mudança. E eu acho que nesse papel, André, o livro ele cumpre uma função interessantíssima, né? Porque aí eu vou cometer uma indiscrição aqui. Eu li uma das versões de trabalho do livro, né? Me foi enviada pelo próprio Paulo Galo, tive a oportunidade de ler ele ainda no computador, né? E dei algumas opiniões e fiquei muito impressionado, né, com o conteúdo do livro. Já aprendi bastante com o Brasil que não aprende. Agora, uma coisa que me salta, entendeu, na leitura do livro de vocês, é a relação entre conhecimento e essas capacidades de fazer coisas que resolvem problemas, né? Como você coloca, essa industriosidade, né? Até, na verdade, quero te confirmar, a palavra existe, assim, o adjetivo industrioso ele só não é mais usado, né, na língua portuguesa falada no Brasil, mas é perfeitamente possível dizer que alguém é industrioso, assim. Eu adoraria que alguém dissesse isso de mim, por exemplo. Então eu digo, você é falso, você é industrioso. Que coisa cabotina, né? Eu praticamente pedi para me elogiar, mas deixa isso para lá. O André, me explica então, como é que é essa relação entre conhecimento no seu sentido mais amplo, ou seja, aquele conhecimento proveniente da pesquisa, proveniente do desenvolvimento de soluções materiais, não é? E, né, o desenvolvimento econômico, né? Como se relaciona isso, a existência, a verificação prática do conhecimento com, né, a verificação prática também de novos padrões de vida social, novos padrões materiais, novos padrões de renda, melhores empregos, salários. Como, então, esses dois polos se relacionam? Tá. Se a gente pegar a palavra cultura, a gente, no seu sentido filosófico e histórico mais profundo, tem a ver com a maneira como o homem vive, certo? Então, não é apenas você fazer músicas bonitas, poesias, não. Cultura é um estilo de vida. Eu sempre achei curioso, quando eu nunca tinha entendido, até recentemente, quando você vai num museu e você tem sessões inteiras de vasos, né? E eu olhava e falava, por que eu estou olhando vaso? Porque aquela era a tecnologia de armazenamento, era a tecnologia de conservação de alimentos que permitia que as sociedades gastassem energia em outras coisas, como, por exemplo, construir, né, edificações, desenvolver métodos de arrebanhar animais. Por quê? Porque o grão estava estocado adequadamente. Então, quando você entende que cultura tem a ver com a maneira como o homem se relaciona com a natureza e as intempéries que a natureza impõe sobre ele, e aí com isso ele consegue uma vida harmoniosa com a natureza, a noção de conhecimento ela deixa de ser um conteúdo abstrato que tem um aspecto contemplativo importante, que é existencialmente essencial para o homem, mas ele tem um elemento produtivo que é inescapável. Então, conhecimento relevante, que é o que a gente está trabalhando no livro, é o conhecimento aplicado à produção.
aplicado ao modo de vida, de maneira a melhorar e resolver problemas que as sociedades enfrentam. Dito isso, eu queria colocar primeiro a exposição em termos de um tripé do conhecimento. Então, normalmente, a gente pensa o conhecimento de acordo com dois tipos apenas. O conhecimento formal, que é aquele codificado, que é o que você aprende na escola, é o que você aprende nas universidades. Tem o conhecimento que a gente aprendeu muito com a escola austríaca, com Hayek em particular, que chamava das condições locais de conhecimento produtivo, que é aquilo que o produtor, né, o dono da empresa, o empresário conhece no seu mercado, que são as redes de clientes, as redes de fornecedor, o sistema local ali onde ele atua, de maneira que ele reage àquele movimento. E se você pegar um economista e for conversar com um empresário, o empresário literalmente acaba com o economista, né, porque ele tem um conhecimento do mercado muito maior do que o economista, que pensa, em geral, de maneira mais abstrata, de maneira mais geral, né, sem diminuir nenhum dos dois, né, são apenas conhecimentos diferentes. Mas, recentemente, o Mustak Khan, que é um professor genial, que inclusive veio aqui ao Brasil em 2018, ele publicou um artigo falando de um outro tipo de conhecimento que o economista ele meio que deprecia um pouco, que é o conhecimento organizacional, porque está normalmente associado à área da administração, né? E ele faz um artigo genial, eu posso até depois deixar, né, a indicação desse artigo, em que ele diz o que faz as nações avançarem não é apenas um dos dois, ou seja, não é colocar a criança na escola. Porque se colocar a criança na escola, ela não tiver onde usar aquele conhecimento, ela vai perder, porque o conhecimento é perecível. Então, o mais importante é você criar um sistema organizacional que usa bem as capacidades cognitivas dos indivíduos. Então, aí você tem o tripé. O indivíduo vai lá e estuda, tem um sistema educacional que faz ele aprender as quatro operações, faz aprender a derivar, a integrar, faz entender história, geografia, física. Aí ele vai para a universidade, especializa e vai para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho ele vai ganhar experiência. Essa experiência vai ter maior ou menor qualidade a depender da qualidade da organização em que ele atua. Se a organização for boa e ela souber aprender, ou seja, ela tiver a capacidade de criar ritos, processos, rotinas de trabalho que se adaptam às mudanças tecnológicas do ambiente e às mudanças de concorrência do ambiente, então ela se torna flexível. Se ela for uma instituição rígida que não aprende, não se adapta, ela acaba morrendo. E aí o problema desse tripé é que ele é muito caro, é muito difícil você construir algo assim. E entra então o problema de por que os países ricos eles saem muito na frente e mantêm essa dianteira, e os países atrasados têm dificuldade de subir, né, o que a gente chama essa escada tecnológica. Por quê? Para você reproduzir conhecimento, você precisa ter uma quantidade de pessoas dedicada à pesquisa que, em geral, não gera frutos imediatos. Então, a gente está falando de inovações que demoram décadas para acontecer. Então, a gente está falando essencialmente de um sistema de erros, em que você erra muito mais do que você acerta. E aí, qual que é a parte triste do subdesenvolvimento? Quem é pobre está numa bacia de atração, que a gente chama da pobreza. É difícil. Imagina uma bacia que você está lá embaixo e você tem que subir pela borda. Tudo joga contra você sair. Então, você só consegue sair com um grande impulso, né? Por isso tem a teoria do Big Push aplicada a outra parte, mas você só consegue superar essa barreira se você tiver um grande salto tecnológico, algum grande movimento de financiamento. Por outro lado, os ricos, uma vez que eles dominaram a tecnologia, e aqui é o ponto, eu começo a responder de maneira mais objetiva a sua pergunta, eles produzem bens que ninguém mais produz. E aí a noção de não ubiquidade, né, da complexidade. Não são bens que estão em todos os lugares. Eles são raros, mas não porque tem pouco na natureza, mas porque é muito difícil fazer. E aí qual que é o benefício disso? Uma vez que você domina a técnica, você faz um cercamento, eu gosto de brincar que é um cercamento nela, né, chamado patente. E aí você diz, ó, isso aqui é meu, ninguém pode usar, a não ser que me pague um arrendamento. Tá? Que são as patentes, né, paguem os royalties. E esse tipo de propriedade é uma propriedade que gera retornos crescentes, tanto em termos de rendimento, ou seja, uma vez que você criou a inovação, você não tem que ficar produzindo ela do zero toda hora. Você simplesmente replica aquele conhecimento aplicando em outros lugares. Ou seja, o custo é próximo de zero,
que é o que a gente brinca em economia, que é o custo marginal. Então, você fazer mais um é quase zero. Para não ficar tão abstrato, pensem no Windows, né? Pegar o caso da Microsoft. Deve custar uns 300 milhões de dólares para produzir a primeira unidade de cada nova versão do Windows. Mas quanto custa a segunda unidade? Zero. Ctrl+C, Ctrl+V. Certo? Você pega a programação, copia, você já tem um robô que faz isso automaticamente. Então, quanto mais você vender, mais o custo médio vai caindo. Porque aqueles 200 milhões pela primeira vão caindo conforme você vai aumentando a produção. O problema é que você tem que chegar primeiro ali. Se você chegar depois, você perdeu. E esse é o problema. Você chegou lá primeiro, é teu. Você ganhou. E aí o que acontece? Os países que não têm a capacidade de produzir algo assim, eles estão sempre para trás. E aí, finalizando, para a gente poder conversar, países que conseguem produzir conhecimento, eles produzem bens que são tão raros que eles conseguem patentear e, com isso, cobrar o preço que eles quiserem. Daí a gente tem as duas divisões centro e periferia, que a gente meio que atualizou os termos da CEPAL, né? Quando você está no topo, você concorre por qualidade. E concorrer por qualidade gera incentivo para você inovar sempre. Quando você está aqui embaixo, você está o que a gente chama de economia da feira livre. É todo mundo vendendo pepino, tomate, papaya, que tudo bem, pode ser uma delícia, mas é muito difícil de ter diferenciação. Então todo mundo concorre por preço. Quem tiver a maior capacidade de pagar menos para o trabalhador que faz aquilo, vai ter um preço melhor e vai ganhar. O problema é que aqui embaixo é muito fácil de produzir, porque você precisa de pouco conhecimento. Quando a gente fala isso, as pessoas acham que a gente está desmerecendo quem faz essas tarefas. Não. O problema é que a gente não consegue fazer as tarefas que são mais complexas, que envolvem uma divisão, né, de tarefas mais sofisticadas. E isso geralmente fica onde? Nos países, né, do hemisfério norte que conseguiram chegar lá primeiro. E uma vez que você chega lá, você sabe, né, Fausto? As inovações, elas são marginais, elas não são disruptivas. Você tem uma inovação que muda o nome do jogo uma vez a cada década, se for, ou até, né, menos frequentemente. Então, quando as pessoas falam do 5G, e eu sempre brinco, elas acham que é a banda larga que vai ter mais velocidade. Elas não estão entendendo que é outro jogo, é outro universo. E que agora a gente tem dois gigantes ali. Agora, você acha que a gente, a Vivo, a Claro, vão chegar, não, agora eu vou fazer a minha 5G. Não vão. E não é porque elas não querem, mas porque a gente não tem um sistema de inovação que as promove a tanto. Porque o nosso sistema, infelizmente, ele é bastante míope, ele olha, né, de maneira muito curta para o futuro. Então, eu vou parar por aqui para a gente conversar, senão... Não, essa é uma explicação que realmente eu acho que ninguém, depois de ouvir isso, pode mais ter dúvida, né? Você fez uma conexão claríssima entre aquilo que é necessário, né, de se desenvolver mentalmente numa sociedade com aquilo que uma sociedade pode usufruir de desenvolvimento material em função desse ganho, né, intelectual coletivo, né? Porque o fundo é de uma inteligência coletiva que nós estamos falando, né? É isso. E, de uma certa maneira, quando você narra, né, a discrepância crescente entre, né, mundo desenvolvido, proprietário de tecnologias, e mundo não desenvolvido, dependente cada vez mais de achatar a base produtiva em más condições e em menos tecnologia, a imagem que me surge na cabeça, André, é a imagem de duas espirais, né, espiralando em sentido contrário. Isso. Né? Elas espiralam em sentido contrário. Parece, então, que a distância entre nós e eles, em vez de diminuir ou permanecer, na realidade aumenta com o tempo. E, pois é, e o que eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito desse movimento duplo, né, de distanciamento mútuo entre nós e eles, seria o seguinte: ao longo do tempo, né, houve, né, revoluções ou evoluções tecnológicas provocadas por esse processo e em paralelo a esse processo, né, em geral conduzidas, né, por economias já desenvolvidas ou que chegaram lá. Dado que hoje, né, nós temos uma etapa de progresso técnico dentro dos setores econômicos já muito avançada, com alta digitalização, engenharia de ponta em praticamente todos os setores, né, que são intensivos, né, em capital, em conhecimento, e a nossa espiral gira cada vez mais para baixo,
Eu realmente preciso te perguntar, eu sei que é uma resposta, né, eu estou fazendo o advogado do diabo aqui, é uma resposta dificílima, mas como se faz para reverter isso, André, na sua opinião? Ou assim a gente pode chegar a reverter o movimento da nossa espiral a ponto de conseguir apontar para cima e ir atrás do nosso catch-up? Curiosamente, o livro ele tem um nome que é negativo, né? Mas eu acho que a ideia é provocar para revelar o nosso otimismo, né? Então, o que a gente está tentando dizer é: nós não aprendemos, isso não significa que a gente não possa aprender, certo? Mas você não chega para Uhum. um aluno que está indo mal e fala para ele: olha, parabéns, você tirou 2. Não, você diz: olha, você não está aprendendo. A gente tem que rever esse seu processo de estudo e tentar encontrar, porque certamente o padrão não está funcionando para você. Então vamos tentar entender o que está te bloqueando para a gente tentar saltar. E aí, essa é uma visão particular, né? O Paulo ele não necessariamente discorda, mas eu não vou dizer que ele pensa isso que eu penso. E a minha visão é que o Brasil está sempre associado ao passado. Então, a gente coloca algo de muito claro ali no livro, que é o seguinte: quando você vai pelo sistema de mercado, o sistema de mercado ele mantém as estruturas produtivas como elas estão. Ele é excelente para garantir a rentabilidade no nível em que ela se encontra. O problema é que a rentabilidade ela depende da posição em que você está nessa hierarquia de produção. Se você produz soja, se você produz minério de ferro, você vai ser rentabilizado de acordo com a necessidade que o sistema internacional tem desses produtos. Quando o sistema internacional encontrar uma alternativa, ele não vai chegar e vai passar a mão na sua cabeça e falar: olha, eu vou te dar uma aposentadoria, porque você me serviu bem até aqui, então agora eu vou te garantir uma renda vitalícia. Ele vai falar: sinto muito, você deveria ter se adaptado, encontra outra coisa para fazer. O sistema de mercado é duro, certo? O problema é que ele mantém isso. E eu acho que o Brasil, historicamente, eu vou te responder com um pouco de história, para tentar te identificar o problema e por que a gente consegue superá-lo. No plano de metas, que é o primeiro grande esforço com inteligência coletiva, né, de você fazer um mapeamento dos nossos gargalos, das nossas dificuldades setoriais, e realmente chegar para a sociedade e falar assim: olha, vai ter inflação por um motivo muito simples. Porque quem estava ganhando até hoje, quem tem terra, quem tem dinheiro, quem produz café, vai perder. E quem vai ganhar são as pessoas que vão criar o Brasil do futuro. O Brasil da rodovia, o Brasil dos bens de consumo durável, o Brasil da modernidade, né, da bossa nova, ali na época que está convidando o Brasil para a modernidade. E quando ele faz isso, é evidente, a reação do sistema é imediata. Que vem a renúncia do Jânio, depois o bloqueio do Jango como presidente por conta do progressismo que ele representava, e aí vem o sistema e diz: não, chega, vamos pôr ordem. Por quê? Houve uma fratura no sistema produtivo e a gente precisa adaptar as instituições. Por que eu estou começando aqui? Porque apesar de todos os benefícios que o plano de metas causou em termos de romper essa inércia do sistema produtivo brasileiro, ele dependeu muito de importar tecnologia. E aí, o problema de importar tecnologia é que ele abre uma janela de oportunidade que, se não aproveitada, leva a uma dependência que não tem fim. Então a gente importou essa tecnologia, porque a gente não tinha o dinheiro, a gente trouxe as empresas estrangeiras. Só que no acompanhamento dessa importação, a gente não criou um sistema de inovação. Tá? E nisso, todos os outros planos também fracassaram, porque a gente estava tentando resolver problemas do passado, substituição de importações. Não temos um setor siderúrgico, então vamos construir o setor siderúrgico. Quando a gente finalmente tinha uma hidrelétrica, a Itaipu, e quando a gente tinha feito a Transamazônica e tudo isso, a gente já estava no mundo entrando na microeletrônica. E aí, de novo, a gente perdeu o bonde da história de estar entre, né, os grandes. Quem que estava lá prestando atenção? A Coreia. A Coreia falou: vou pegar essa onda. E a gente tinha acabado de passar por essa onda por baixo dela, né? Que nem no mar. Né? Você passa por baixo, a onda passou, você fala: opa, perdi a onda. E aí vem os anos 80, a gente entra naquele naufrágio econômico, e quando vem os anos 90, entra um governo, uma série de governos que fala assim: a partir de agora acabou estímulo, agora é só disciplina de mercado. Disciplina, disciplina, disciplina. E aí entra o problema da taxa de câmbio. Quando vem o câmbio muito baixo, ele desrentabiliza esses investimentos industriais. E qual que é o problema de desrentabilizar o investimento industrial? Você não gera visão de longo prazo. Por um motivo muito simples. Você não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe nem se a indústria que você trabalha vai existir daqui a pouco, porque você não tem como competir. E aí, depois de tudo isso que eu falei, você fala assim: André, mas como é que você está otimista se a gente, né, foi o caso mais agudo de desindustrialização das últimas décadas?
porque nós temos uma oportunidade de pensar o futuro. E eu acho que a saída para o Brasil é um mercado que não existe. Não tentar competir nos mercados que já existem. E aqui que vem o salto dos países desenvolvidos. Por que eles chegam lá primeiro? Porque eles criam o mercado. Por que o Facebook hoje é o maior país do mundo, com bilhões de pessoas, com um idioma próprio, com uma quase moeda, né? Daqui a pouco vai ter uma moeda própria. Porque o Zuckerberg falou, eu vou criar o meu. E vou chamar todo mundo para cá, mas eu vou chegar primeiro. E pagou lá uma merreca de 60 milhões para os irmãos Winklevoss só para ele resolver aquele probleminha. Mas pronto, criou uma empresa de bilhões, de quase 100 bilhões de dólares, né, pelos últimos dados. E o Brasil? O que a gente tem para sair daqui? Algo que é nosso e que a gente não explorou, chamado região norte. A região norte é o maior manancial de conhecimento natural condensado e absolutamente inaproveitado. Não é subaproveitado, é não aproveitado. E a gente está pegando isso e vendendo a preço de banana para holandeses, suíços, alemães, americanos, que vêm aqui desenvolver e encontrar uma série de insumos da indústria farmacêutica que a gente depois paga milhares de vezes por eles pelo produto acabado. Então, para mim, a saída, se a gente quiser entrar nesse mercado e ser desenvolvido, é entrar no mercado que não existe. E é criar esse mercado, porque existem milhares de doenças que ainda não têm cura, porque talvez metade dessas milhares ainda não existem. Mas eu tenho certeza que uma parte importante dessas curas está lá na Amazônia. E a gente, infelizmente, ainda não sabe usar. Então, talvez o caminho seja, e aí, evidentemente, parece que a minha resposta é muito simplória, mas não é, porque hoje o centro da produção tecnológica no mundo é a indústria farmacêutica. Você é capaz de fazer um medicamento que ele seleciona a célula no qual ele vai se grudar. Olha o nível, né, que é a nanotecnologia. Então, esse nível de tecnologia, ele é tão fino, tão fino, tão fino, que para você chegar nesse grau de conhecimento, você está mobilizando milhares de cientistas do mais alto pedigree por anos, décadas a fio. E aqui vem a ponto, por que isso é importante? Porque isso gera plasticidade do conhecimento. Por exemplo, uma das curas do coronavírus que eles estão identificando agora vem derivada de outras vacinas já produzidas. Né? Então você descobre que uma vacina que foi usada, por exemplo, acho que uma é para tuberculose, você vê que tem uma aplicação possível para o coronavírus se você fizer uma mera adaptação ali da vacina. Então esse conhecimento, que é o que a gente está falando no livro, é o conhecimento que a gente tem, mas ele está o quê? Disperso. Então você tem universidades, centros, pessoas, né? São quase atos heróicos que fazem isso. Mas não é esse o ponto, porque hoje o inventor não existe mais. Ele parou lá na década de 40. Hoje são sistemas que produzem inovação. É um pesquisador com 15 outros pesquisadores tentando resolver um negócio pequenininho que acaba gerando uma série de efeitos em cadeia em várias outras áreas da economia. Então, simplificando a resposta, para mim, é o setor farmacêutico baseado na riqueza natural que a gente tem na região norte, a partir do sistema industrial que a gente tem, só que para isso a gente vai ter que investir maciçamente em ciência e tecnologia. E aí é nesse ponto que no curto prazo eu não sou tão otimista, dado, né, a coalizão que acabou se encastelando lá em Brasília. Olha, pela primeira vez eu obtive uma resposta tão concreta, né, para essa pergunta. Já fiz a pergunta a muita gente e essa, em geral, é a pergunta onde todo mundo se enrosca, porque no final das contas vigora ainda aquela metáfora da Maria da Conceição Tavares, né, de construir um edifício, todos os andares ao mesmo tempo. E sim, isso me estimula demais, pensar um complexo industrial de sentido novo, né? não associado estritamente à fábrica, né? Mas um complexo industrial novo que inclua laboratórios, inclua também fábricas, mas inclua cooperativas, inclua pesquisadores biológicos dentro da floresta, acampamentos, relação com comunidades, né, nativas, né, como indígenas, ribeirinhos, etc. Claro. Tudo isso num grande esforço coletivo de extrair da Amazônia aquilo que é a sua riqueza, mantendo ela absolutamente intocada, né, dentro daquilo que ela ainda tem como patrimônio natural.
com reflexos, né, produtivos, concretos nas áreas de fármacos, né, biofármacos, naturalmente, nutracêuticos, né, que também se usa essa expressão, além de toda uma possibilidade de produtos, né, de agroindustriais relacionados à fibra, né, e também a questão aí de spin-offs em questão de fertilizantes biológicos. Existe toda uma família infinita, né? É ilimitado. O que eu queria colocar, porque eu acho que você pontuou um aspecto interessante, que se a gente não deixar claro, dá a impressão que a gente está pedindo para explorar mais a Amazônia, e não é. Eu vou colocar nesses termos que a sua fala me inspirou. A Amazônia é uma biblioteca. Quando você vai à biblioteca, você destrói os livros? Não. Você lê os livros, põe de volta na prateleira e o conhecimento ficou na sua cabeça. E aí você vai produzir alguma coisa com aquilo. A Amazônia é uma biblioteca. Então você vai lá aprender compostos novos que estão disponíveis. Com a tecnologia você decompõe e entende a cadeia de elementos orgânicos e inorgânicos que compõem aquele composto e você faz em laboratório. A gente acabou de produzir um hambúrguer em laboratório sem matar um boi, sem tirar um pedaço de trigo do solo, sem nada. E aqui que é o ponto. Nós não precisamos mais destruir a natureza. A gente já destruiu 85% de todo o território do planeta. A gente já devastou, alterou. Então, a nova fronteira é como que você faz ciência sendo amigo da natureza. E aí as pessoas ouvem isso e falam assim, você está sendo romântico. Não, eu estou sendo, na verdade, autopreservativo. Porque eu quero sobreviver, eu quero que os meus netos tenham a natureza do lado deles e não contra eles. E as pessoas muitas vezes não associam que o que nós estamos vivendo hoje, esse incômodo de termos que falar à distância, é resultado de como a gente lida com a natureza. A gente ainda não entendeu que a natureza é apenas uma metáfora para o conhecimento. Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque o conhecimento ele é uma externalidade, da mesma maneira que é a natureza. Ela é um elemento comum a todos nós. A poluição que a Alemanha expulsa do país gera problemas de saúde no sul da África. Mas o alemão não sabe que é ele que está causando aquilo, porque é uma externalidade, ou seja, está num bem comum, em que todos nós compartilhamos o mesmo habitat natural do planeta. Então, cuidar da Amazônia não é um ato de caridade com o planeta, é um ato de autopreservação. E aí o problema é, nós somos muito brutos na maneira de lidar com a natureza. E a natureza está dizendo, você não tem como ganhar. Eu tenho várias formas sutis de paralisar tudo isso que você está fazendo. Então, Fausto, o meu problema é, por que a gente não usa todo o conhecimento que a gente tem? Esse conhecimento não é um conhecimento novo que eu estou falando. Isso já está disponível nas universidades. Mas, de alguma maneira, ela não penetra o sistema produtivo, para usar um termo do Furtado. Então, por que o conhecimento que nós temos fica isolado em Torres de Marfim, gera publicações internacionais, e quando essas pessoas vão para a política, como o caso do Ricardo Galvão, elas são expulsas do INPE? Porque elas sabem demais, porque elas enfrentam interesses que estão olhando para onde? Para o passado. O que é Donald Trump? Estrutura anterior. Por que a Califórnia votou em massa contra ele? Porque a Califórnia está olhando para frente. A Califórnia quer fazer um hambúrguer sem matar um boi. Entende? Então, aqui a gente tem que fazer um movimento, e aí eu sempre brinco, que a região norte é a nossa Califórnia. Né? E se você me permite fazer uma digressão para quem acompanha o canal, é algo que é uma curiosidade histórica, mas ninguém sabe que, costumeiramente não sabe que o Mágico de Oz tem esse nome para representar a marcha para o Gold Rush, né? A corrida febre do ouro. Inclusive o Oz é de ounce, que significa a onça do ouro. Né? Então, quando você tem aquela explosão do preço do ouro no século XIX, você tem a marcha para o oeste, que é a estrada de ouro, né? Yellow Brick Road, e a menininha, que é a América, ela é acompanhada pelo homem de lata, que é o sistema bimonetário, né? O sistema da moeda de prata, o leão, que é o fisco, que sempre atrapalha, sempre tira, né, o dinamismo da caminhada, e você tem toda a figura dessa transformação da economia norte-americana nesse período, que está sinalizando o quê? O ouro que está na Califórnia. Só que eles miraram em algo e acertaram em outro. Porque além do ouro, o que tinha na Terra?
Silício. E hoje, a Califórnia é a 7ª economia do mundo. Por quê? Porque lá atrás, os Estados Unidos compraram do México esse pedaço de terra e hoje eles estão na dianteira da produção do conhecimento, que é o que o Paulo sempre fala. Eu não tenho nada contra motorista de Uber, só que eu prefiro ter uma empresa como Uber do que ser o motorista dela. E eles produziram o Uber. Então, o nosso problema é o que está lá na Amazônia que a gente ainda não sabe usar. E para ficar claro, pensa que em 1800 ou até antes, o líquido preto que brotava do solo em várias regiões dos Estados Unidos era visto como um incômodo. Por quê? Porque ninguém sabia o que fazer com esse negócio, que era o petróleo. E aí o sujeito estava lá cavando um poço artesiano, de repente saía uma água preta, que ele achava que aquilo era a pior coisa na vida dele. Por quê? Porque a tecnologia que identifica, interpreta aquele líquido e transforma aquilo em energia não havia sido criada. Mas quando eles reparam nisso, a tecnologia cria o petróleo. E esse é o ponto, porque ele está lá há milhões de anos. O que está há milhões de anos na nossa Amazônia e que a gente ainda não sabe interpretar para introjetar no nosso sistema produtivo e melhorar a vida de todo mundo? E aí eu digo para você, por que melhora a vida de todo mundo? Porque quem estiver lá, Fausto, não vai estar trabalhando para ganhar merreca. Vai estar trabalhando para ganhar bem. Porque na hora de vender, a empresa não vai ter que esmagar o salário da pessoa. Ao contrário, ela vai falar, como que eu mantenho esse empregado aqui? Que eu quero que ele fique, eu quero que ele goste da minha empresa para ele produzir mais. E é ali que a gente tem que chegar. Mais explicado do que isso, acho que ninguém saberia fazer. Realmente aí você matou a pau, você explicou exatamente o que pode ser um caminho virtuoso. E olha, André, para começar a encerrar nossa primeira entrevista aqui sua no canal, queria saudar, né, você trazer o elemento Amazônia como uma perspectiva futura de desenvolvimento absolutamente defensor e protetor do patrimônio natural, mas considerando ele como um manancial de possibilidades. Um manancial que eu concordo com você, não tem limite, a gente pode passar horas pensando em produtos específicos, né, que se podem extrair dali sem necessariamente depredar, né? Ou seja, não estamos falando de um ciclo da borracha, né, que vai cortar todas as árvores, não estamos falando de um ciclo de exploração madeireira, não é nada disso. Ao contrário. São os compostos biológicos que estão lá dentro, né, e que vão, obviamente, tem uma a gente que não é da área científica, né, fica só imaginando, né, mas é inevitável imaginar a quantidade de produtos que se pode derivar dali. Mas Fausto, eu acho que a gente não precisa nem saber. É muito mais simples. Eu vou te explicar como economista. Eu vou usar o exemplo dos hospitais de campanha. Quando o pessoal começou a fazer os hospitais de campanha, foi logo no início que eles começaram a pensar. Eu cheguei na Unifesp antes disso tudo acontecer e falei para os alunos, a gente vai se encontrar muito pouco esse semestre porque esse negócio vai estourar. Eles riram de mim. Falando, imagina, professor, isso não é... Eu falei assim, olha, essa aqui vai ser nossa última aula, que foi a primeira. Eu fui lá, apresentei o curso, falei, vamos aproveitar porque a gente não vai se ver mais. Eles não levaram a sério. Aí você fala, uau, André, mãe de Ná, né? Sabe por quê? Porque eu sei que o Einstein nunca ia gastar dinheiro para fazer algo que ele não tinha certeza que ele ia usar. Ponto. Ninguém faz um hospital de campanha se não tiver certeza que ele vai ser utilizado. O negócio era sério. E ninguém gasta dinheiro à toa. Então, quando os estados, os governos começaram a fazer isso, eu falei assim, esse negócio é sério. Quando isso ocorreu na Itália, quando ocorreu na China, eu comecei a entender a gravidade. Eu não estava levando a sério, eu achei que eles iam criar uma vacina rapidamente. Então, follow the money. Se o dinheiro está sendo gasto, é porque tem algo ali. Aí por que eu comecei assim? Por que holandeses, suíços, alemães, franceses, americanos gostam tanto de proteger a Amazônia? Você acha que é por solidariedade ao planeta? Não é. Se eles vêm aqui e gastam rios de dinheiro para mandar seus pesquisadores explorarem a nossa biblioteca natural, pode ter certeza que tem riqueza aqui. E quando eles ficam fazendo pressão internacional, não é pelos trejeitos bombásticos e grosseiros do nosso presidente. É porque o presidente está matando a biblioteca. O presidente está derrubando prateleiras inteiras de livro
para colocar fábrica de armas, para colocar, né, para empilhar armazéns de outras coisas. E eles estão olhando e falando, mas você é muito grosseiro, você não pode destruir o livro. Isso aqui é um patrimônio da humanidade, não é do Brasil. Como você faz com uma biblioteca? Por mais que o dono, né, seja o proprietário do prédio, seja outro, você fala, não destrua os livros. Então eu te saúdo e agradeço, porque a tua inspiração para mim foi essa. Assim, a biblioteca a Amazônia é uma biblioteca. E para mim, a viabilidade econômica é dada pela exploração que outras nações fazem dela. A questão é só a gente também fazer. É isso aí. É lógico que isso abre uma outra discussão. Aliás, eu já te convido para retornar aqui comigo e continuar essa discussão a partir desse ponto, que é o seguinte, a necessidade, isso a gente já discutiu com várias outras pessoas aqui, vídeos riquíssimos, né, que tem que ser vistos por muita gente, a respeito das ações coordenadas entre Estado, empresas, sistema financeiro, universidades, escolas, sindicatos de trabalhadores e outras instituições, né, que compõem a sociedade, no sentido de promover as possibilidades de fazer exatamente esse tipo de projeto que você propõe. Se você me permitir, só para a gente não truncar essa conversa e deixar um gostinho para a próxima, isso tem muito a ver com como se organiza o conhecimento. Então, como eu brinquei, né, que o conhecimento ele é algo difícil de captar, eu vou deixar uma metáfora que é assim, o conhecimento é como uma criança que é criada pela tribo inteira. Ele não tem um núcleo familiar, pai e mãe que cuida dele, não é privatizável. O conhecimento é uma criança, quando tem 3 anos, ele foge. Então é melhor você criar na tribo inteira e todo mundo é responsável por ele do que você tentar aprisioná-lo, porque ele vai embora. Então, para você produzir conhecimento, você tem que produzir coletivamente. Uma célula que produz conhecimento vai ter sempre medo desse conhecimento ser roubado por outra. E aqui vem o ponto central do conhecimento, que é a gente conseguir criar esse núcleo, né, coletivo que envolve Estado, sociedade civil e empresas para reproduzi-lo. Por isso que ele não é uma saída barata. Como eu coloquei, né, claramente no início, ele é muito caro. Mas quem é o ente, Fausto, que tem o dinheiro e tem a longevidade infinita, pelo menos até onde se conhece, para poder arcar com uma dívida dessa? É o Estado. É o Estado. E aí parece que eu que estou criando a roda. Isso aí foi um artigo de 1990 do Paul Romer. É isso que ele escreve lá. Conhecimento é caro, ele é difícil de aprender e abre a possibilidade de intervenção do Estado. Você pode tentar patenteá-lo, mas mesmo a patente é um problema, porque a patente expira. E eu sempre gosto de relembrar que a Coca-Cola nunca fez a patente do seu produto. Por quê? Porque em 30 anos todo mundo saberia. Tá? E aí eu deixo por fim, porque isso aqui é tão fascinante que eu me perco, né, no entusiasmo. A gente coloca no livro que uma das primeiras medidas do Donald Trump foi desfinanciar ou tirar o financiamento dos Institutos Nacionais de Pesquisa em Saúde. E aí o interessante foi que imediatamente todas as indústrias farmacêuticas se mobilizaram contra a medida. E ele não entendeu nada, né? Porque ele tinha esse propósito de reduzir o Estado e tal, porque são esses institutos que produzem a pesquisa mais difícil, a pesquisa mais cara, em que você erra 99 vezes para acertar uma vez. Ou você erra 999 vezes para acertar uma vez. Então você tem que financiar erro. E erro para o sistema capitalista não é muito tolerável. Então você precisa, né, ter o Estado financiando isso. Então eu deixo aqui essa provocação, me perdoe por estender demais, mas a culpa é sua, porque você levou esse assunto para uma área que é muito instigante. Sim, 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 e já com a intenção de fazer isso continuar. O André Roncalli, a partir de agora, já era desde antes convidado, né? Mas agora finalmente nasceu aqui a criança, a nossa primeira entrevista, ele vai se tornar um habitué aqui do canal, sempre absolutamente bem-vindo. A gente tem essa afinidade grande, né, de pensamento, mas a principal missão aqui é o seguinte, é trazer para você que nos assiste a possibilidade de participar de debates e participar de uma formulação de visão sobre o Brasil, sobre a economia, sobre possibilidades, potencialidades, que tire um pouco a gente, né, desse ambiente depressivo, né, onde a gente se encontra, né? E por isso, então, esse esforço aqui de estar
numa sexta-feira, 15 de maio, às 15 para as 6 da tarde, com o meu filho de 7 anos, querendo que eu jogue bola com ele, né, gravando com o André, para que você que está aí nos assistindo, né, possa usufruir, né, dessa formulação, ter um ponto de contato, né, com pessoas que estão nas academias, estão nos institutos, né, de economia do Brasil e por aí, tá, e que tem muita coisa para dizer, muita formulação interessante e que pode contribuir para você ampliar sua visão, para você conseguir intervir melhor no debate, não cair nas esparrelas que estão aí na grande mídia, né, e conseguir, afinal de contas, ter uma participação cidadã melhor. Mas é isso, pessoal, muito obrigado. Acho que o André está agora também com um problema similar que o meu aqui, precisando dar atenção lá para a família dele. Gente, muito obrigado. Assista aí a Revolução Industrial Brasileira, se inscreva, aperta o sino. Eu deixo ao André meu muito obrigado também. E para vocês, até uma próxima.